Tá começando mais um Expressões. Eu sou Raquel Pisque e no programa de hoje nós vamos falar sobre arte. Para falar comigo sobre o seu trabalho está aqui o artista plástico Felipe da Costa, mais conhecido no meio artístico como Koff. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, TV FURB, Juan. Então, Koff, eu queria que você falasse um pouco sobre como você iniciou nesse mundo da arte, né? Tá, ok. Eu, desde criança, já desenhava, né? E eu entrei no grafite, na arte de rua, através do meu primo, o Charles, atualmente conhecido como Pilaco. E nesse meio tempo eu conheci a pichação, então conheci a arte de rua. E mais tarde que eu fui migrar para a arte acadêmica e conheci a professora Rosinha, onde eu comecei as primeiras pinturas em tela. E isso foi 2016 e dali eu não parei, né, e senti que a arte era o meu caminho. Acho que foi. E em que meios da arte você transita hoje, né? Eu já fiz um pouco de tudo, eu já tatuei. Agora eu estou bastante na pintura em tela, pintura de mural. E eu não sou preso a nenhuma plataforma, assim, eu busco sempre estar experimentando coisas novas. E para você, o que é arte, né? O que significa para você arte? A arte para mim ela é liberdade de expressão, ela é manifestação humana, ela é tudo que a gente expressa, tudo que a gente coloca de dentro para fora. Ela é um reflexo do que a gente viveu. Para mim, a minha arte ela reflete muito o que eu vivo, as pessoas que eu conheço, os lugares que eu frequento, as experiências que eu tenho de vida. E eu consigo expressar isso através da pintura, ou seja lá outra manifestação. E quais são, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua arte, né? Sobre o que você falou, Tá. que falasse um pouco sobre o seu trabalho. Então, agora, assim, falando de 2018 para cá, 2019, eu tenho passado um tempo morando numa residência artística. E nessa residência artística eu tive contato com grandes mestres da arte aqui de Blumenau. E agora eu estou retratando muito esse período, assim, então eu precisei viver essas experiências de residência artística para só agora poder colocar tudo isso para fora. E nessas experiências existiam algumas cadeiras que estavam sempre em volta, né, das pessoas que frequentavam essa residência artística. E eu busco colocar de uma forma subliminar o lugar de cada pessoa representando as cadeiras, né? Então agora o que eu estou pintando muito são muitas cadeiras e eu assim eu não busco assim uma compreensão, uma aceitação, porque eu acho que a arte ela é você colocar para fora o que você sente sem esperar acho que aceitação, nada disso. Mas então assim a minha arte ela se baseia nos encontros que eu tenho, nas experiências e acho que é isso. E, né, como é o desenvolvimento desse seu trabalho, né? O processo criativo? Tá. Quase sempre eu desenho por observação. Então, assim, eu tenho um objeto que ele é o meu ponto de interesse. Um objeto pode ser uma pessoa como um modelo vivo. E eu observo e desenho. Primeiro eu desenho, depois eu pinto. Geralmente eu uso tinta a óleo ou a tinta acrílica. O suporte quase sempre é a tela ou o papel. Eu gosto muito do giz pastel também. E é quase sempre uma maratona quando eu começo a desenhar, porque assim, tem um tempo, né? Tipo, e eu sempre estou cronometrando esse tempo, né? Tipo, quanto tempo eu levo para fazer os primeiros desenhos, esboços para soltar a mão. E acho que é isso. E você tem artistas que te inspiram, né? Artistas plásticos, quem são eles? Falando aqui em Blumenau, em Santa Catarina, César Otacílio, Elke Ehring são grandes influências. Se eu
ir um pouco para São Paulo, Tomi Otaki é uma grande influência pela quantidade de produção. Eu me inspiro muito nesse modo de produção em massa, onde você cria um sistema de produção, onde a obra tem continuidade, onde ela conversa uma com a outra, né? E teve um dia que eu conheci o Everton Carlos Duarte, e ele me falou assim: Kofi, tu precisa fazer uma série que tenha início, meio e fim, que tenha continuidade. E quando ele me falou isso, mudou muito a minha perspectiva na arte, porque até antes eu só enxergava o momento que eu expressava, na verdade, o momento que eu vivia, e as próximas obras, né, tipo, elas não conversavam entre si. E aí quando eu descobri isso da história do início, meio e fim, eu consegui fazer com que também o público pudesse entender um pouco mais sobre como a minha mente funciona em relação a todas as obras que dão continuidade. Então, acho que a continuidade é muito importante para a minha produção artística. E isso é muito influenciado através do Tomi Otaki, o César Otacílio, que também é um outro artista que é muito resistente na sua forma de produção. A gente vê que a cidade já está sendo restaurada, talvez pela 20ª vez, né, a pintura das costureiras, e isso me motiva muito, assim, essa resistência de estar sempre buscando dar continuidade ao trabalho. Uhum. E você, né, já teve exposições ao longo da sua carreira artística. Uhum. E como é essa recepção das pessoas às suas obras? Você tem esse contato? Uhum. Eu tô com 22 anos, então eu fiz a minha primeira exposição. Foi sobre cadeiras, o nome dessa exposição. E então foi meu primeiro contato com o público em toda a minha produção, de um ano para cá. Então tudo é muito novo, eu não sei como as pessoas estão reagindo, assim, mas esse fato de ter continuidade, ter uma obra uma exposição que ela tem um começo, nem que seja uma ordem cronológica, mas que ela tem um início e um final, eu acho que faz com que as pessoas cativem um pouco, fiquem um pouco mais próximas, porque eu assimilo isso a ler um livro, né? É uma história. Então, quando eu faço minha produção, eu busco passar uma história. Sobre cadeiras, não foi uma exposição sobre cadeiras quaisquer. Foram sobre cadeiras que representavam um momento de uma história que eu vivi. Então, essa foi a minha primeira exposição. Eu não sei como ainda está sendo visto isso. Uhum. Acho que eu vou precisar de mais um ano para poder enxergar. Para ter uma visão sobre isso. É. E eu queria saber também qual foi o seu trabalho que mais te marcou, assim, que você fez. Caramba. A Dança das Cadeiras 1 foi uma tela que eu pintei, ela tem 1,20 por 1,20. Foi assim que eu visitei a exposição da Tarsila do Amaral, lá em São Paulo. Eu lembro do contraste social que eu vivenciei no dia que eu fui no MASP. Era uma terça-feira, dia de graça. E parece que o tempo para quando você entra no MASP, né? Parece que você entra em qualquer museu de arte, o tempo para. E quando eu saí do museu, eu vi aquele contraste social e eu lembrei daquela dança das cadeiras onde você fica em volta delas e no fim alguém fica sem lugar. E era mais ou menos o que você enxerga, assim, quando você está na cidade, você vê que tem pessoas que não têm lugar, sabe? Tipo, isso é um contraste social muito forte. Eu sendo negro, nascido em Blumenau, assim, eu sinto esse contraste muito forte com a minha cidade. E eu acho que eu consegui colocar isso nessa pintura que eu criei, tipo, a Dança das Cadeiras 1, ela fala um pouco sobre esse lance de você não ter lugar, mas você encontrar um lugar, você criar um lugar. Acho que é isso. Uhum. E a sua visão artística ali, você falou, né, que teve um contato com o artista e que mudou a sua visão sobre algo.
E eu queria saber se a sua visão sobre o seu trabalho ou a sua forma de trabalhar se mudou ao longo dos anos, assim, como você vê isso? Mudou, de um ano para cá mudou muito. Eu acho que o contato com outros artistas me fez amadurecer muito. Até então eu não sabia que dava para viver de arte. Quando criança, eu sempre produzia e dava meus desenhos, né? E aí eu fui nesse contato com mais artistas que eu descobri que eu poderia sim sobreviver, valorizar um pouco mais meu trabalho. E acho que me perdi um pouco na pergunta. Tem problema. Eu justamente queria te perguntar sobre essa questão de viver de arte, né? Como é viver de arte aqui em Blumenau? Quais os desafios? Eu acho que o maior desafio de viver de arte em Blumenau é o público. Acho que assim, uma visão clara que eu tenho é que é o público. Porque assim, a gente não tem uma educação decente em relação a artes desde de criança, sabe? Eu estudei na escola Visconde de Taunay, foi uma das melhores educações que eu tive, foi um dos meus melhores professores de arte que eu tive foi nessa escola. E eu sou muito grato por isso, mas eu vejo que o próprio público, até os mais antigos, tem muita dificuldade em assimilar um artista com um trabalhador, sabe? E quando a gente consegue quebrar essa visão de que sim, um trabalho de arte ele pode ser valorizado como um trabalho, eu acho que fica mais fácil para compreender o que é o artista. Quando a gente aproxima mais a sociedade do artista, eu lembro que eu li um livro sobre Portinari e alguém falou para ele, nossa, é uma pena que o senhor um dia vai morrer. E um dia o Otacílio me falou, César Otacílio me falou que uma criança falou para ele, nossa, o senhor é artista, mas o senhor é vivo. Então, assim, cria-se aquela ideia de que os grandes artistas são sempre os que já faleceram, que já se foram. E a gente vive numa época que a gente não quer mais perder um Van Gogh. A gente não quer deixar um Van Gogh passar batido. Então acho que o futuro ele tá mudando essa visão assim de que o artista ele não é um trabalhador, ele não merece o reconhecimento. Acho que ela está mudando de alguns anos para cá. Mas a cidade de Blumenau ela é sempre um pouco mais atrasada, a informação sempre chega um pouco antes aqui. Penso assim. E voltando ali um pouco sobre a exposição, né, das cadeiras, eu queria que você falasse um pouco como foi o desenvolvimento da produção dessa exposição, como é que foi, quanto tempo? Tá, a exposição ela chega só agora em novembro, mas ela começou em dezembro de 2018, né? A primeira obra foi em novembro de 2018, onde eu retratei o Radamés, que foi um dos artistas que morou na casa, com a obra O Sono. E essa obra ele está deitado sobre uma mesa na cozinha da casa onde a gente morava, e é evidente uma sacola de supermercado, né, nessa obra. Porque nessa fase que a gente viveu, a gente não tinha geladeira em casa, assim, a gente passava um perrengue meio louco. E a gente tinha que ir ao supermercado todo dia, né, para comprar o alimento e a janta ou o almoço para não estragar, a gente já consumia na hora, enfim. E isso gerava muita sacola de supermercado em casa e ela aparece nesse quadro. E ali também está uma cadeira verde, né, que sempre estava nessa casa. E depois essa cadeira também ela passa a ser o meu ponto de interesse para estudo. Mas começa com uma brincadeira, assim, eu começo simplesmente a estudar. Só que o lance de produção em série, ela me leva a ir dando continuidade. Daí eu uso outras cadeiras que estão no meu ambiente. E aí, sem perceber, que eu me dou conta que já estou produzindo muita coisa só sobre cadeiras. É meio assim, meio inconsciente, eu não tenho muito controle, sabe? Uhum. E chega um determinado momento ali do ano que eu conheço o Rui, que é um galerista, e me chamam para fazer a primeira exposição. Até esse ponto eu já tenho 12 obras, né, dessa expo e começo a
a produzir mais 12 e quando eu vejo já tem 30 obras e chega novembro a gente expõe tudo. Mas assim, cada obra foi baseada em uma história. No quadro Juliano, é um dos meninos que morou nessa residência artística. Ele está tocando guitarra, né, sentado numa cadeira, né, o cubo da guitarra dele, enfim. E o cenário sempre o mesmo, né, da residência que a gente morou. Mais tarde o Juliano ele sai dessa casa, a gente está fazendo uma espécie de reabilitação com a arte com ele. Então, todos os momentos que eu vivi, assim, para poder produzir aquilo foi muito intenso e muito íntimo para mim, assim, tipo, eu tinha muito amor por cada pessoa que morou comigo e eu aprendi muito com cada um. E eu acho que se eu não tivesse tido essas experiências, eu não teria produzido, sem dúvida. Legal. E uma última pergunta que eu tenho para você é quais são suas perspectivas futuras do seu trabalho, né? Como você se vê pelos próximos anos? Eu acho que eu não gosto muito de enxergar, porque eu sei que a gente não vai ter muito controle sobre isso, sabe? Eu sei que eu não vou ter controle sobre isso. Eu pretendo produzir muito, sabe? Eu quero produzir até o final da minha vida. Eu quero usar um pouco mais das cores. Agora eu trabalho muito em tons terrosos, assim, um pouco de que eu vivi na infância, porque quando eu era criança, assim, a gente brincava muito no mato, atrás da minha casa, tipo, muito na terra. E aí eu percebi há pouco tempo que eu uso muito essas cores atualmente, né? Que eram as cores que eu via quando era criança. Então, pra frente, eu acho que eu só vou continuar fazendo isso, continuar colocando as histórias que eu vivo na arte, na pintura. Não precisa ser simplesmente numa produção de um quadro. Isso pode ser um texto escrito, pode ser uma fala, pode ser uma fotografia, pode ser uma performance. Eu acho que eu só vou explorar mais suportes e plataformas daqui para frente. Legal. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado. A gente encerra o Expressões por aqui. Não esquece de seguir a FURB TV no canal do YouTube e no Facebook para não perder nenhum programa. Até a próxima. Tchau!